Beleza, pessoal. Agora vamos aqui para o segundo passo. Essa estrutura é cúbica de corpo centrado, tá? É o ferro a baixa temperatura, abaixo de 700 graus. A gente chama ela de ferro alfa ou ferrita. Essa estrutura cúbica de corpo centrado é compartilhada também com um monte de outros átomos, tá? O de cromo, por exemplo, também se organiza na estrutura cúbica de corpo centrado. E novamente a mesma ideia aqui é que a gente faça uma conta genérica em que eu possa utilizar a mesma fórmula, o mesmo resultado para N situações, só trocando o diâmetro do átomo. Vamos lá, primeira coisa. Primeiro mandamento que eu fiz lá na outra estrutura, no cúbica de face centrada, foi achar uma parte contínua, em que haja contato entre todos os átomos. Para isso, eu juntei o primeiro ponto lá na esquerda em cima até o último ponto lá na direita embaixo. E fiz a junção dos dois. Beleza, juntei os dois, mas agora deu ruim. Tem um espaço aqui que eu não conheço, que eu não sei o que fazer com isso. Não vai dar para fazer com isso. Eu vou ter que partir por um outro ponto, uma outra posição, em que eu tenha contato contínuo. Vamos apagar isso aqui que não deu, só vai poluir o desenho. Qual outra posição? Eu posso pegar esse primeiro pontinho aqui no baixo esquerdo, o último pontinho lá no fundo na direita e juntar os dois, tá? Deste modo, da mesma forma que eu fiz antes, esse pedaço aqui, lá não valia meio diâmetro, aqui também vale meio diâmetro. O do inteiro, um átomo inteiro, tem um diâmetro. Meio diâmetro mais meio diâmetro, 1. 1 mais 1, 2 diâmetro. Pô, então se eu juntar esse cara daqui até esse cara daqui, eu tenho 2 diâmetros. Tá, e onde que isso me ajuda? O que que eu posso fazer com isso até o presente momento? Eu vou ter que relacionar ele com algum jeito com a lateral do cubo, né? Lembra que a gente tinha que relacionar o diâmetro do átomo com a lateral do cubo, com A, com o parâmetro de rede? Pô, esse lado aqui é A, né? Que eu ainda não sei e vou ter que dar um jeito de calcular. Eu tenho que fechar um triângulo para trabalhar isso por Pitágoras, é esse o caminho. Para eu fechar o triângulo agora, eu posso fechar aqui por baixo. Tenho 90 graus, mas aqui deu ruim de novo. Não faço ideia de como resolver esse problema, porque ali eu não tenho aquela dimensão, aquele ponto de interrogação laranja. Não tenho até agora, mas eu vou dar um jeito de resolver. Eu vou ter que partir para um segundo triângulo, que vai ter que compartilhar o lado com ele. Pô, se eu pegar essa dimensão aqui, ó, que também é A, essa dimensão aqui, que também é A, e juntar isso aqui por baixo, estou trabalhando na base do triângulo, o triângulo laranja compartilha a mesma dimensão com o triângulo roxo, compartilha o ponto de interrogação. Então, a partir de dimensionar o ponto de interrogação laranja, eu tenho que primeiro dimensionar o ponto de interrogação roxo. Vamos lá, vamos mostrar isso aqui no plano. Se eu pegar isso aqui, botar aqui, A contra A, triângulo, é o ponto de interrogação, eu vou chamar de H, tá? Não vou botar ponto de interrogação ali que fica muito feio. Tem um triângulo retângulo ali na base, esse aqui que eu montei para poder tirar o valor de D em relação a A. Agora é só tocar Pitágoras, né? Isso aí eu acho que já está bem comum. A ao quadrado mais A ao quadrado. H ao quadrado, A ao quadrado mais A ao quadrado, 2A ao quadrado. Quanto é que vale H, ou o ponto de interrogação na situação? H igual a raiz de 2 ao quadrado. Da mesma forma que a gente fez antes, tendo raiz aqui dentro, corta, né? A ao quadrado dentro de uma raiz quadrada pode ser jogado para fora. H igual a raiz de 2. Agora eu resolvi o problema. Eu já sei que esse lado não é mais uma interrogação para mim. Agora esse lado vale a raiz de 2. Vou desenhar então já esse novo triângulo sabendo que ele tem tamanho. Vamos tentar copiar ali mostrando ainda um pedaço.
só copiando o triângulo, eu sei que esse lado vale A, eu sei que a hipotenusa vale 2D, e eu tirei esse H, que ele compartilha com os dois lados, valendo A raiz de 2. Deste modo, é só tocar Pitágoras de novo. 90 graus, faltou. 2d ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, igual a um lado ao quadrado, A ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, A, raiz de 2 ao quadrado. Vamos continuar a equação. Deste modo, vou escrever aqui embaixo, tá? Porque ele já vai começar a ficar um pouquinho comprido. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. D ao quadrado, D quadrado, igual a A ao quadrado, mais A ao quadrado, A ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, corta, corta, vira 2. Eu tenho 4d ao quadrado, A, 1A mais 2A ao quadrado, 3A ao quadrado. Jogo este 3 para baixo do 4. A ao quadrado e 4d quadrado sobre 3. Passo esse quadrado para o outro lado como raiz. A igual a raiz quadrada de 4d quadrado sobre 3. Pô, de novo, tenho d ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Esse cara eu posso cortar? 4 ao quadrado, 4 dentro de uma raiz quadrada, desculpa, é o quê? 2 ao quadrado. Posso cortar também. Posso jogar tanto d quanto 4 para fora. O 4 vai como 2. 2 vezes 2, 4 está dentro de uma raiz, virando o quê? 2d raiz quadrada de 1/3. Beleza? Isso daqui é a dedução da fórmula genérica, aquela que a gente vai usar para tudo. Vamos resgatar que eu disse que o diâmetro do ferro era aproximadamente 2,5 angstrom. Deste modo, basta eu pegar o diâmetro informado do átomo que eu dei e jogar aqui dentro da fórmula, dentro do D. A igual a 2 vezes 2,5 vezes raiz de 1/3. O que me dá que o A é aproximadamente, jogando na calculadora, 2,9 angstrom. Beleza, pessoal? É só repetir a mesma teoria. Eu gerei uma fórmula, eu deduzi a fórmula, eu sei que esse cara aqui é a fórmula que vale para qualquer A de cúbica de corpo centrado, basta eu trocar o diâmetro que eu vou colocar lá dentro. Vale para qualquer um, se é cromo, se é ferro, que se for, tá? Mas a segunda pergunta, e o Z? Quem que é o Z? Que é o... Vamos lá? Da mesma forma que antes eu tinha... Deixa eu apagar aqui a situação para não poluir. Da mesma forma que antes eu tinha esse espaço aqui valendo como A, esse espaço aqui valendo como Z, meio diâmetro, e esse lado como A minha lateral, se eu tirar meio diâmetro mais meio diâmetro, eu fico apenas com Z. Ou seja, o Z vai ser igual a quem? A lateral inteira A menos meio diâmetro menos meio diâmetro. Um mais o outro dá um diâmetro inteiro. Igualzinho como era antes. Então, Z igual a A menos um diâmetro. Pô, tá só trocar, só rechear a fórmula agora. Z igual a A. Quanto é que vale A? Tá aqui, ó. 2,9 angstrom. Menos o D. Quanto que vale o D? Tá aqui, ó. 2,5 angstrom. Moral da história,
Z igual a 0,4. E aí que eu respondo todas as questões. Mostrei como se deduz, mostrei como que se tira o espaço de Z. Esse Z pode ter uma outra forma de perguntar. Qual o maior átomo que eu consigo botar numa estrutura cristalina do tipo cúbica de corpo centrado sem haver deformação? Se eu tiver uma estrutura que for feita de ferro, ela tem uma lateral de 2,5 angstrom e se eu tiver uma estrutura feita de ferro que eu tenho um diâmetro de 2,5 angstrom, eu terei uma lateral de 2,9 e um espaço vazio entre os átomos de 0,4 angstrom. Deste modo, qualquer coisa que eu colocar lá dentro maior que 0,4 haverá deformação. Ou seja, o maior átomo que eu posso colocar nessa estrutura sem gerar deformação, 0,4 angstroms. É a outra pergunta. Vamos voltar lá para o cúbica de face centrada. Da mesma forma, eu relacionei a estrutura que eu tenho diâmetro do ferro, 2,5, cúbica de face centrada. Eu determinei que a lateral do cubo é 3,5 angstroms. Com 3,5 angstrom, eu consigo determinar qual que é o tamanho do Z, que eu mostrei antes na parte anterior do vídeo. Eu tenho um espaço mais ou menos de 1 angstrom, né, entre cada átomo. Se eu botar um átomo maior que 1,0 angstrom, eu vou ter deformação. Se eu botar abaixo de 1,0 angstrom, eu não terei deformação. Resumindo, moral da história, o maior átomo que eu posso colocar ali sem haver deformação da estrutura cristalina é o espaço do Z, propriamente dito, 1 angstrom. Beleza, pessoal? Eu sei que essa daqui é uma continha um pouquinho pesada, um pouquinho longa, mas espero que com isso vocês possam resolver numa boa a lista de exercício, tá? Se tiverem dúvidas, é só mandar aí que a gente tenta ajudar.